O planeta Terra é o único planeta que conhecemos até hoje, que é capaz de abrigar vida. Mas como isso é possível? Como a Terra, em meio a um vasto universo, com cometas, asteroides e incontáveis corpos celestes extremamente perigosos, conseguiu se manter estável e habitável por bilhões de anos? Há algo mais em jogo, algo que silenciosamente nos protege há bilhões de anos: os planetas gigantes gasosos. Esses gigantes, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, desempenham um papel fundamental na estabilidade e sobrevivência de nosso planeta. Mais do que meros mundos distantes e misteriosos, eles exercem uma força gravitacional tão forte que moldam o comportamento de muitos corpos celestes. E sem eles, a vida na Terra, como conhecemos, não existiria. Hoje, vamos explorar o papel fundamental desses gigantes gasosos na formação e manutenção do equilíbrio cósmico. Veremos como suas massas gigantescas e suas órbitas influenciam a segurança de nosso sistema solar, prevenindo que cometas e asteroides colidam com a Terra. Venha entender por que esses planetas são, de certa forma, nossos guardiões cósmicos. Sejam bem-vindos ao canal Fatos e Grandezas. Antes de começar, se inscreva no canal para acompanhar nossa viagem galáctica. Os gigantes gasosos são planetas massivos que, ao contrário dos planetas rochosos como a Terra e Marte, são compostos principalmente de gases. Os mais conhecidos no nosso sistema solar são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas possuem massas gigantescas e atmosferas compostas principalmente por hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de outros elementos. Apesar de suas composições gasosas, o que realmente define esses planetas é sua incrível gravidade e influência sobre o ambiente ao redor. Júpiter, o maior de todos, tem uma massa que é mais de 300 vezes maior que a da Terra. Sua força gravitacional é tão forte que ele não apenas mantém suas luas em órbita, mas também influencia outros corpos celestes em todo o sistema solar. Saturno, embora menos massivo, também é um gigante formidável e famoso por seus impressionantes anéis de gelo e poeira. Urano e Netuno, os dois gigantes gasosos mais distantes, são conhecidos como gigantes de gelo devido à presença de elementos mais pesados como água, amônia e metano em suas atmosferas. Esses planetas têm um papel crítico na configuração do nosso sistema solar. Graças à sua imensa gravidade, os gigantes gasosos moldam o comportamento de asteroides, cometas e até dos planetas menores. Eles atuam como verdadeiros escudos gravitacionais, capturando ou desviando muitos objetos que, de outra forma, poderiam representar uma ameaça para os planetas mais próximos ao Sol, como a Terra. Mas como exatamente a gravidade desses gigantes interfere no sistema solar? A chave para entender a importância dos gigantes gasosos está em sua força gravitacional. A gravidade de um planeta depende diretamente de sua massa, e como vimos, planetas como Júpiter e Saturno possuem uma massa enorme, o que lhes confere uma força gravitacional extremamente poderosa. Essa força não apenas influencia seus próprios sistemas de luas, mas também afeta de maneira decisiva todo o sistema solar. Júpiter, por exemplo, é o planeta mais massivo do sistema solar e exerce uma gravidade que influencia profundamente a trajetória de objetos ao seu redor. Ele tem a capacidade de capturar, desviar, ou até mesmo ejetar corpos celestes como asteroides e cometas. Este efeito é especialmente notável quando analisamos os comportamentos dos corpos do cinturão de asteroides e da nuvem de Oort, duas grandes regiões do sistema solar que contêm milhões de objetos pequenos, como cometas e asteroides. Sem a influência gravitacional de Júpiter, esses corpos poderiam facilmente ser desviados para o sistema solar interno, colidindo com planetas como a Terra. Outro papel importante desempenhado pelos gigantes gasosos é a estabilização das órbitas planetárias. A gravidade de Júpiter e Saturno ajuda a manter os planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, em órbitas estáveis. Sem a presença dos gigantes gasosos, esses planetas poderiam sofrer perturbações em suas órbitas, tornando a vida na Terra potencialmente insustentável. Um exemplo famoso do poder de Júpiter ocorreu com um cometa, que em 1994 colidiu com Júpiter em vez de continuar sua trajetória em direção ao sistema solar interno. Se não fosse pela gravidade de Júpiter, esse cometa poderia ter causado grandes danos à Terra ou a outro planeta rochoso. Esse evento foi uma prova concreta de que Júpiter atua como um escudo que protege o sistema solar interno, desviando ou capturando objetos perigosos. A gravidade de Saturno, embora menor que a de Júpiter, também desempenha um papel crucial. Juntamente com Júpiter,
Saturno influencia corpos celestes em suas órbitas e também ajuda a manter a estabilidade do cinturão de asteroides. Além disso, os anéis de Saturno, embora visualmente impressionantes, são mais uma manifestação da incrível gravidade desse planeta, que mantém essas partículas em uma órbita fixa ao redor de seu equador. Os gigantes gasosos não são apenas fascinantes por seu tamanho ou pela complexidade de suas atmosferas. Eles desempenham um papel vital na proteção da Terra e de outros planetas do sistema solar interno. Graças à sua enorme força gravitacional, Júpiter e Saturno, em particular, atuam como verdadeiros escudos cósmicos, desviando ou capturando objetos perigosos. Júpiter, o maior planeta do sistema solar, é muitas vezes descrito como um aspirador cósmico. Sua imensa gravidade atrai uma grande quantidade de detritos espaciais, que poderiam, de outra forma, se dirigir para a Terra ou outros planetas. As explosões resultantes de colisões com detritos e asteroides com Júpiter foram tão poderosas que deixaram marcas na atmosfera de Júpiter visíveis por telescópios na Terra. Esses eventos são apenas exemplos de como Júpiter desvia constantemente objetos que, sem sua influência gravitacional, poderiam representar um sério risco à Terra. A maioria dos cometas que passa perto do sistema solar interno primeiro cruza a órbita de Júpiter, e muitos são redirecionados ou até mesmo destruídos pela gravidade desse gigante gasoso antes de se aproximarem da Terra. É possível que, sem Júpiter, a Terra já tivesse sofrido impactos muito mais frequentes e devastadores ao longo de sua história. Saturno também desempenha um papel importante na proteção do sistema solar. Embora não seja tão massivo quanto Júpiter, sua força gravitacional é suficiente para influenciar corpos celestes que passam em sua órbita. Juntos, Júpiter e Saturno funcionam como uma barreira dupla, interceptando cometas e asteroides em potencial. A interação entre esses dois planetas cria um equilíbrio orbital que mantém muitos objetos perigosos longe dos planetas internos. Além de proteger o sistema solar interno de impactos diretos, os gigantes gasosos também desempenham um papel importante na organização do cinturão de asteroides. Localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, esse cinturão contém milhões de pequenos objetos rochosos. Sem a presença de Júpiter, esses asteroides poderiam se espalhar mais facilmente pelo sistema solar, aumentando o risco de colisões catastróficas. A gravidade de Júpiter ajuda a manter esses corpos celestes confinados ao cinturão, reduzindo significativamente a probabilidade de um impacto com a Terra. Mas a proteção fornecida pelos gigantes gasosos não para por aí. Esses planetas também desempenham um papel importante na estabilização do sistema solar como um todo. Eles influenciam não apenas os corpos menores, mas também afetam a posição e a órbita de outros planetas. Esse equilíbrio gravitacional evita que os planetas internos, como a Terra, tenham suas órbitas desestabilizadas por forças externas, o que poderia gerar um caos no sistema solar. Os gigantes gasosos, portanto, não são apenas impressionantes em tamanho, eles são fundamentais para a estabilidade e a segurança do sistema solar. Os gigantes gasosos não apenas atuam como escudos para proteger o sistema solar interno de ameaças externas, como também desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio cósmico. Esse equilíbrio é o que mantém o sistema solar em uma dança harmônica, onde as órbitas dos planetas permanecem estáveis e previsíveis ao longo de bilhões de anos. Sem a influência desses gigantes, o caos gravitacional poderia desestabilizar o sistema solar, causando mudanças nas órbitas que poderiam ter consequências devastadoras. Um dos principais mecanismos pelos quais os gigantes gasosos mantêm esse equilíbrio é através de suas interações gravitacionais com outros corpos celestes. Júpiter e Saturno, em particular, são responsáveis por influenciar a órbita de vários objetos no cinturão de asteroides e na nuvem de Oort, onde se encontram muitos dos cometas e asteroides que circulam o sistema solar. Esses planetas, por meio de sua imensa gravidade, mantêm muitos desses corpos em órbitas estáveis, impedindo que eles se desviem para dentro do sistema solar interno. Esse processo é conhecido como ressonância gravitacional. Ressonâncias ocorrem quando um objeto em órbita, como um asteroide, completa seu ciclo em um tempo que é uma fração precisa da órbita de um planeta. Por exemplo, Júpiter tem várias ressonâncias com asteroides no cinturão de asteroides, como a ressonância 3x2, onde o asteroide completa 3 órbitas em torno do Sol no tempo que Júpiter leva para completar 2. Essas ressonâncias ajudam a estabilizar as órbitas dos asteroides e evitam que eles se desloquem para o sistema solar interno. Além disso, a força gravitacional dos gigantes gasosos é tão poderosa que eles ajudam a regulamentar a distribuição de matéria no sistema solar.
Durante a formação do Sistema Solar, a gravidade de Júpiter foi essencial para limpar boa parte do material remanescente no disco protoplanetário, evitando que muitos pequenos corpos colidissem com os planetas internos ou ficassem vagando sem rumo. Esse processo ajudou a garantir que planetas como a Terra pudessem se formar e manter órbitas estáveis. Outro aspecto importante do equilíbrio cósmico é a influência das órbitas dos gigantes gasosos sobre os planetas menores. Júpiter, por exemplo, tem uma interação gravitacional direta com Marte, influenciando sua órbita e evitando que ela sofra grandes alterações ao longo do tempo. Esse efeito de estabilização também se aplica à Terra. Ao manter o sistema solar organizado e estável, os gigantes gasosos ajudam a preservar as condições que tornam a vida possível no nosso planeta. Mas o equilíbrio criado pelos gigantes gasosos vai além da manutenção das órbitas planetárias. Eles também regulam os eventos climáticos e geológicos indiretos na Terra. Por exemplo, a influência de Júpiter na órbita da Terra pode, ao longo de milhares de anos, afetar a inclinação do eixo terrestre, o que impacta os ciclos de eras glaciais. Sem esse efeito regulador, as variações climáticas na Terra poderiam ser muito mais extremas. Os gigantes gasosos, portanto, não são apenas elementos decorativos ou distantes no sistema solar. Eles estão profundamente envolvidos na arquitetura cósmica que mantém o equilíbrio e a ordem em nosso sistema. Sua presença é vital para a continuidade da vida na Terra e para o funcionamento de todo o sistema solar. Imagine um cenário sem esses protetores cósmicos e como isso impactaria diretamente a vida no nosso planeta. Agora que entendemos o papel vital dos gigantes gasosos no sistema solar, é interessante imaginar o que aconteceria se Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não existissem. Sem esses planetas colossais, o sistema solar seria um lugar muito mais caótico e perigoso. Na ausência da proteção oferecida por suas forças gravitacionais, a Terra e os outros planetas internos estariam expostos a um número muito maior de ameaças. Primeiramente, sem a gravidade de Júpiter para desviar ou capturar cometas e asteroides, o sistema solar interno seria alvo frequente de impactos devastadores. A Terra, assim como os planetas próximos ao Sol, teria enfrentado muito mais colisões com grandes asteroides ao longo de sua história. Esses impactos poderiam ter causado extinções em massa regulares, destruindo ecossistemas inteiros. Na verdade, eventos como o impacto que levou à extinção dos dinossauros poderiam ter sido muito mais comuns, impedindo o desenvolvimento da vida complexa. Além disso, sem a presença de Júpiter e Saturno para estabilizar o cinturão de asteroides, muitos desses objetos errantes poderiam ter migrado para o sistema solar interno, aumentando o risco de colisões catastróficas. Os asteroides que hoje permanecem confinados ao cinturão poderiam ter se espalhado, tornando as trajetórias desses objetos imprevisíveis. Isso colocaria a Terra em uma posição vulnerável, com uma ameaça constante de destruição vinda do espaço. Outro fator crítico seria a desestabilização das órbitas dos planetas internos. Sem a presença dos gigantes gasosos, a força gravitacional que mantém os planetas em órbitas estáveis seria muito mais fraca. Isso poderia levar a mudanças nas órbitas da Terra e dos outros planetas ao longo de milhões de anos, afetando o clima, a distância em relação ao Sol e até mesmo a rotação dos planetas. Esse tipo de instabilidade tornaria a Terra um planeta muito menos habitável. Sem os gigantes gasosos, a vida na Terra como conhecemos poderia nem sequer ter surgido. Esses planetas agem como verdadeiros guardiões cósmicos, evitando que o sistema solar interno seja constantemente bombardeado por ameaças espaciais. Compreender melhor os gigantes gasosos não é apenas uma questão de curiosidade científica, mas também de garantir o futuro do nosso planeta e do sistema solar. Nos últimos anos, várias missões espaciais lançaram luz sobre esses planetas colossais, e mais estão planejadas para as próximas décadas. Essas missões podem trazer respostas a perguntas ainda não resolvidas sobre a natureza desses mundos distantes e sobre como eles influenciam no destino de todos os corpos celestes ao seu redor. Um exemplo recente de sucesso é a missão Juno, que orbita Júpiter desde 2016. Juno tem enviado imagens e dados impressionantes sobre as tempestades gigantescas, o campo magnético e a composição interna de Júpiter, revelando segredos que os cientistas só podiam imaginar até então. Entre as descobertas mais impressionantes estão a estrutura da Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a Terra, e novas informações sobre a formação e evolução do planeta. No entanto, muito mais ainda precisa ser compreendido sobre o papel gravitacional de Júpiter. Além de Juno, futuras missões também estão no horizonte.
A NASA e a ESA estão desenvolvendo missões para explorar as luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Titã. Europa, uma das luas de Júpiter, abriga um vasto oceano sob sua crosta de gelo, e há especulações sobre a possibilidade de vida ali. Titã, a maior lua de Saturno, também intriga os cientistas por sua atmosfera densa e sua superfície com lagos de metano. Essas missões não apenas ampliarão nosso conhecimento sobre esses planetas e suas luas, mas também podem ajudar a explicar como esses gigantes influenciam seus sistemas de satélites e todo o sistema solar. O estudo contínuo dos gigantes gasosos pode ser crucial para nossa compreensão de como o sistema solar se formou e evoluiu. Além disso, esses planetas continuam a proteger a Terra e outros planetas internos, e quanto mais aprendermos sobre eles, melhor entenderemos como garantir nossa própria sobrevivência a longo prazo. Os gigantes gasosos desempenham um papel essencial e muitas vezes subestimado na preservação e na estabilidade do sistema solar. Eles servem como escudos gravitacionais, protegendo a Terra e os planetas internos de asteroides e cometas potencialmente devastadores, e também mantêm o equilíbrio orbital que permite que a vida prospere em nosso planeta. A influência gravitacional de planetas como Júpiter e Saturno é o que mantém o caos espacial à distância, garantindo que a Terra continue em sua órbita estável ao redor do Sol. Além de sua função como protetores, esses planetas são verdadeiros laboratórios naturais que ainda guardam muitos mistérios. Missões como Juno em Júpiter e futuras explorações das luas de Júpiter e Saturno podem nos revelar segredos sobre a formação do sistema solar, a existência de vida fora da Terra e, quem sabe, até novas formas de compreender a física do universo. Os gigantes gasosos nos lembram de que, mesmo nas vastidões do espaço, tudo está interligado. A vida na Terra, assim como a estrutura de nosso sistema solar, depende dessas forças invisíveis, mas poderosas. Ao explorarmos mais profundamente esses planetas, podemos aprender mais sobre o cosmos e sobre o que é necessário para proteger o nosso próprio planeta. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e se inscrever no canal.